Olá pessoal, saudações extensiva para todos meus compatriotas e para todos que têm seguido o meu canal. Hoje vamos falar sobre gênero e identidade social. Vamos ver a diferença entre sexo e gênero, saber os seus conceitos e vamos falar sobre alguns autores também que falaram sobre o gênero e identidade social. Sem enrolação, vamos começar por dissertar alguns autores. Sabemos que a Simone de Beauvoir viveu em 1908 e morreu em 1986. Foi uma das primeiras a colocar a questão de gênero quando referiu que não nascemos mulheres, tornamos-nos mulheres, explicitando a importância da aprendizagem dos papéis sociais, neste caso, dos papéis característicos de gênero feminino. Também Margaret Mead, uma das grandes pioneiras que falou sobre gênero e identidade, ela diz que já concluímos que os modelos sexuais e os padrões de comportamento das mulheres norte-americanas não eram de natureza biológica e universal, mas sim característicos dessa cultura. Então, vimos algumas dissertações sobre alguns autores que falaram a respeito de sexo. Então, o que é que vem a ser sexo? O que é que vem a ser gênero? Vamos entrar no conceito de sexo. Diz apenas referência às diferenças biológicas existentes entre a mulher e o homem. Ou seja, o sexo é um padrão vertical que é característico entre o homem e a mulher. Quer dizer que o homem tem uma característica que o identifica como sexo. A mulher também tem uma característica que o identifica como sexo. Por isso é que se diz que o sexo diz apenas a diferença biológica. Já o gênero diz respeito à construção social e cultural que leva as pessoas a desempenhar diferentes papéis sociais de acordo com o sexo determinado na sociedade. Ou seja, o gênero é o diferente tipo de papel que cada indivíduo desempenha numa sociedade, numa comunidade. Suponhamos, o homem perante uma sociedade tem um papel que desempenha. Um exemplo dos trabalhos forçados é mais característico para o homem. A mulher é mais característica para trabalhos razoável. Já após embora em pleno século XXI, as mulheres estão pautando pela luta de igualdade e empoderamento feminino. Já não mais há essa distinção de trabalho do homem, de trabalho para a mulher. Todos desempenham mesmas funções. Recapitulando, o gênero é o papel de cada indivíduo que desempenha na sociedade. O sexo diz respeito às diferenças biológicas. Para desfazer o equívoco de diversos autores e, sobretudo, noutrora, começaram a utilizar a distinção entre gênero e sexos. Por diferenciar de sexo, entende-se como, nesta lógica, que se refere às diferenças físicas e biológicas. Neste sentido, o sexo distingue homens e mulheres, distinção genética determinada universalmente. Quer dizer que o sexo é que vai caracterizar a distinção entre o homem e a mulher. Isso é universal, isso é algo em que está plasmado. Por essas diferenças de gênero, entende-se que se refere às dimensões psicológicas, sociais, culturais que distinguem de forma variável do masculino e do feminino. Em cada cultura, em cada dimensões sociais, psicológicas, sempre encontramos um padrão determinativo entre o homem e a mulher. E esse padrão que faz com que cada indivíduo tende a seguir de acordo com a sua cultura. O aparecimento do conceito de gênero nas ciências sociais, apesar da diferença de diferentes enquadramentos teóricos, na sua operacionalização, teve justamente o mérito de permitir clarificar as diferenças entre o biológico e o social. Digamos que o biológico é aquilo que nascemos nato, que é exterior ao indivíduo, que ao nascemos a própria biologia já determina que esse indivíduo é de sexo feminino, é de sexo masculino. Mas posteriormente, ali o social, na comunidade, também encontramos algumas diferenças, em alguns enquadramentos, lugares em que é enquadrado a mulher e lugares em que é enquadrado o homem. O social também assim o define, por causa dessa diferença de gênero e sexo. O conceito de gênero e as suas
utilização na sociedade, o gênero somos reenviados para a tentativa de identificação dos contextos aprendizagem do que é feminino, o masculino na sociedade ou no contexto em que analisamos. Normalmente numa sociedade nós temos noção o que é referente a de um sexo feminino com referência a um sexo masculino. A forma de abordarmos, de aprendermos, de utilizarmos na utilização feminina é diferente da forma que vamos abordar o do outro sexo o oposto, quer dizer, o homem. As explicações biológicas das diferenças do comportamento entre homens e mulheres, como natural, persistem a autores que afirmam que, por exemplo, serem os homens que vão à caça e as mulheres ficam em casa. São os homens que vão à guerra e as mulheres ficam a cuidar de casa. Normalmente estas características que o homem tem mais aquela característica de agressividade, tem mais aquela característica de conquista, a mulher tem mais aquela característica de massa, mais racional, tem mais aquela característica de mais seletiva e mais amorosa. Este facto acrescenta deve-se à diferença biológica entre mulheres e homens que tornam estes mais agressivos. Mas outros autores argumentam que, por um outro lado, há grande diferença ao nível de agressividade entre homens e diferentes culturas. Por outro, também não está confirmado que a agressividade depende de mecanismos estritamente biológicos. Há autores que dizem que a grande diferença entre a agressividade em determinadas culturas. Há culturas em que os homens são mais agressivos, há outros que não são agressivos. Isso que é dependentemente do ponto de vista de cada autor. Há autor que acredita que a agressividade não tem relevância às questões biológicas, mas sim o meio social em que está inserido o leva a adotar determinados comportamentos, enquadrar-se naquele meio. Devemos agir de acordo às circunstâncias. O fato das mulheres tendem a ocupar grande parte do seu tempo em tarefas relacionadas com a maternidade e é suscetível de contribuir para que elas se dediquem menos a outras tarefas. As diferenças podem ser assim atribuídas às aprendizagens feitas nos diferentes contextos da socialização. O facto das características consideradas femininas ou masculinas serem essencialmente aprendidas tem sido salientado em múltiplos contextos de análise. Esse contexto de análise que nós vimos sobre as características é bastante importante porque isso é que faz com que a socialização em um processo contínuo, através do qual os indivíduos aprendem os comportamentos considerados adequados para uma boa integração no seu grupo social. Essa aprendizagem implica o conhecimento dos comportamentos próprios de gênero. O gênero é uma das questões bastante polêmica porque atualmente a nossa sociedade tende a querer estar em pé de igualdade com o comportamento, o padrão de vida masculino, mas desde muito cedo acreditamos que o seu social sempre favoreceu ao masculino em estar em frente e realizar todas as atividades, mas depois de alguns estudos científicos viu-se que essa diferença foi ultrapassada. Agora estamos perante uma igualdade de gênero que é, como vimos anteriormente, que gênero é diferentes tipos de papéis que cada indivíduo desempenha na sociedade e sexo que diz de referências biológicas. Olá pessoal, deixem o vosso like e fiquem atentos pela próxima aula.